lido ele em 93. Agora, depois com esses novos verbetes, eu tornei a ler o livro. Eu encontrei muita coisa, não sei, eu queria só que o senhor me desse essa direção, que tem a ver com esses últimos verbetes, tem isso? Tem. O senhor fez em 67. Foi o último livro que eu publiquei. São palavras-chave que... Isso foi antes dele ressomar. É o Van Dyne. E eu fui sublinhando. Fui sublinhando, tem tudo, é isso mesmo, a essência das palavras-chave. O negócio transcendia o espiritismo. O último livro lá. Então, tudo certo. Porque eu fui, me veio assim, aquela ideia. Pesquisa sobre os violadores de almas. Interessante que todos pudessem reler, porque agora dá para entender o livro. Em 93 eu não entendi. Ele é meu conhecido, da fase que eu estava por lá. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o alto mega trafarismo, dentro da interassistenciologia. Veja bem, é o trafar, quer dizer, a falta de virtude, mas dentro da assistência interpessoal, interconsciencial. É a condição da consciência urbanizada com os réus, ressomada, ainda portadora de mega vícios seculares, objeto essencial de assistência para a consciência intermissivista, homem ou mulher, interassistencial, no âmbito da reciclagem intrafísica terrestre no terceiro milênio. De modo que é o estudo da assistência às consréus ou consciências reurbanizadas e renascidas. A natureza instintual, a inclinação para o pior, a etologia nosográfica, o temperamento difícil, o feitio belicoso, a índole má, o caráter doentio, a falha de caráter, a carga pesada dos traços FAR da consim, a paragenética baratrosférica, o retrato da consréu, os vampiros emocionais, a mega desconexão evolutiva da consréu, a antiprospectiva evolutiva da consim, os distúrbios cronicificados procedentes da baratrosfera, a enganologia, a errologia, os conflitos íntimos óbvios, a falta de higiene consciencial, o reajuste dos defeitos. E por aí a coisa segue. Na taxologia nós falamos sobre 10 características doentias, graves, que mostram como são essas consciências reurbanizadas e renascidas. E na caracterologia tem 25 condições conscienciais práticas, que são componentes passíveis de compor o quadro do perfil conscienciométrico da consciência extrafísica, consciex, quando ela foi reurbanizada com os réus, agora que se tornou, às vezes, homem ou mulher ressomado. O alto mega trafarismo exige estudo aprofundado por parte da consciência intermissivista, quando dedicada à execução da própria programação existencial, seja pessoal ou grupal. Você mantém relação direta com fatos atribuíveis ao alto mega trafarismo? Você já emprega a interassistencialidade evolutiva em tais casos? Esse é o verbete 1203, tem 4 páginas, 47 logias e 6 máximos. Agora, no estudo aqui do trafarismo,
nós vamos ver, dentro das características, por exemplo, existe a deliração rotineira, a escoliose mental, a necrose do umbigão. Vocês já viram, não é fácil isso, hein? O protocérebro reptiliano. De modo que eu peço a vocês, para ver se entenda o que está sendo falado. Nós queremos avisar os teletertulianos que, por problemas técnicos, as perguntas somente hoje podem ser enviadas a tertuliario@gmail.com. Quer dizer, as perguntas somente hoje. Ela só pode ser enviada a tertuliario@gmail.com. Porque há problemas técnicos na história. Você pode falar. Professor, você poderia explicar melhor essa necrose do egão, do umbigão? A necrose do egão, você sabe o que é necrose, né? Sim. Necrose é quando apodrece. Então é a pessoa apodrecida, essa que não tem nada, que, por exemplo, um serial killer, é isso. Entende? Ele tem o egão dele todo alterado, chegou a um nível patológico, não tem mais jeito. Agora veja, muitos suicidam, né, e dão alteração. O suicídio não resolve nada, é a maior frustração. A pessoa quer acabar com ela porque ela está necrosada, ela está podre. Então a consciência podre, que seria isso aí, ela é regressiva. Tudo dela é negativo. Agora veja, muitos mega assediadores às vezes passam por isso depois de um certo tempo. Por isso que eu preciso te atender. Aqui é o processo da interassistenciologia. Para nós atender essas pessoas, a gente tem que entender, né? A gente tem que primeiro reconhecer que essas pessoas existem. Agora, para isso, quando a pessoa tem dificuldade, eu falo com ela para ir aos hospitais psiquiátricos e também as penitenciárias. Professor, e por que o tema do verbete é neutro? A gente perguntou isso também. Ele é Tema neutro porque está mexendo com você. Você é o assistente. O que interessa é você, porque não adianta falar isso aqui, eu dar esse verbete para os necrosados, não adianta. Tem que ser para aqueles que a gente ainda tem esperança, que são vocês. Não vão entender, né? Entendeu? Professor, uma outra dúvida também, na neossinapsologia, que a página é diferente. Neossinapse. A necessidade das neossinapses da imperturbabilidade. O senhor poderia explicar um pouco melhor assim, como é que a gente consegue isso? É a hora que a pessoa começa a raciocinar o que é que ela tem, através de autorreflexões, ela acaba chegando a um nível que fica mais tranquila para pensar. Isso é além dessa meditação usual que o povo fala. Mas ela fica mais ponderada, ela pensa o que vai fazer. Dentro da assistenciologia, isso é inevitável, a gente precisa, né? Uma pessoa que pratica TENEPS, ela acaba chegando nisso, inevitavelmente. Veterano. Senão não evoluiu nada, esse é o caminho. Agora, o primeiro passo para melhorar isso aí é o laboratório da mobilidade física virgem. Toda pessoa que chega aqui e está assim, ó, entende? É porque está muito longe ainda. Então, pela mão, você sabe quem é quem. Só pela mão, a pessoa que vai. Valdo, na fatologia, na segunda linha, o temperamento difícil. O que Temperamento uma difícil. pessoa? Temperamento difícil todo mundo sabe, né? São aquelas pessoas difíceis da gente conviver com. Tem sempre uma certa dificuldade, sempre um tropeço, cria obstáculo, tem muito mal entendido. Isso é que é o temperamento difícil. E quais seriam os trafares, o mega trafar dessa consciência que é difícil? Desse jeito, é a pessoa que não se harmoniza com nada nem com ninguém, está sempre reclamando de tudo. E ela está sempre braba. Ela tem, então, aí, qualquer coisa, aquilo que para você é um milindre, para ela é só pelas paredes.
Aquilo que você é apenas uma sensibilidade que foi afetada, ela não, já está querendo te esganar, chupar o olho. Isso é que é o temperamento difícil. Ainda na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, os conflitos íntimos óbvios. Quais seriam esses conflitos? Os conflitos íntimos óbvios. Só aqueles conflitos, por exemplo, uma pessoa que entra em depressão, ela tem conflito íntimo óbvio, está na cara. Aquela pessoa, por exemplo, fica aí uma semana e a tendência da pessoa é sentar no chão, colocar a mão assim e ficar assim em cima do vaso sanitário. Eu já vi isso tudo. Outra coisa, pessoa super inteligente, tem bom mental soma. Por que ele é assim? Isso é alto assédio, total. Não tem assédio, às vezes, nisso, não. Só a pessoa. Era aquilo, alguma coisa que não satisfez, ela está reclamando do mundo, do cosmos. Então, ela entra em depressão, assim. Coisa de bicho. Proto-reptiliano. Agora, veja, a gente tem que entender esse povo todo para a gente ajudar. Senão, se não tiver paciência, como é que vai ajudar? É isso que é imperturbabilidade cosmoética. Eu acho que vocês estão preparados para ficar mais tranquilos e fazer assistência. Professor, então, na patologia quarta linha, agora eu gostaria de falar sobre mega desconexão evolutiva da Conheus. Está com o Zé. O caso todo é o seguinte: a mega desconexão, ela quase sempre ela toma partido daquilo que é regressivo. Porque ela não está, às vezes, muito tempo que ela não vem aqui. Passou agora, por exemplo, aí, 6 séculos que ela não vem. Ela chegou, o mundo está todo alterado, para ela está tudo perturbado, ela se desconecta com tudo. Então, ela gosta daquilo que evoluiu para o negativo. Por exemplo, as armas melhoraram para matar os outros, ela adora isso. É das únicas coisas que ela gosta aqui. É aquilo que é o negativo. Entendeu? Então, é a desconexão. E o senhor pode falar, então, aqui na axiologia, o 6, escoliose mental? A escoliose mental é aquela pessoa que não raciocina com equilíbrio, ela não tem ortopensene. Ela é desequilibrada em matéria de racionalidade. Então, ela é ilógica, ela é irracional, ela vai ver uma pessoa, uma coisa, uma ideia, uma instituição, ela vê sempre o lado pior. Ela não vê o lado melhor. Você não conhece gente assim? Sim, não tem? Mas, Agora, hoje, essas pessoas, elas são mais assim, frequentes aparecer na frente da gente, porque são cosréus renascidas. Depois de 1950 para cá, houve a intensificação do renascimento dessa turma. A gente tem que ter paciência. Muitas dessas da TENEPS que a gente recebe todo dia, pedido disso e daquilo, tem influência dessas cosréus. E algumas são cosréus. Então, a pessoa quer ajudar a outra pessoa, que é um componente da família, ela não sabe que aquela pessoa é cosréu, mas é. Como eu falo, uma família que já tem 17 elementos, tem no mínimo um. Lá sempre é muito mais, né? Que é cosréu. Com certeza, eu sei. Obrigada, tá? Professora, continuar. Na fatologia, penúltima linha, a evitação sábia dos respingos dos fracassos alheios. A pessoa que não faz o Schadenfreude, está entendendo? Ela não ri da desgraça alheia, é o Schadenfreude. Ela, então, tem satisfação pelo êxito dos outros. Agora, a pessoa evita também os respingos dos fracassos. A pessoa fracassou e entra numa depressão, você, em vez disso, você vai lá e levanta o ânimo dela, você não vai também ficar no mesmo nível que ela. Não pode fazer aquilo do médico, que eu tive que socorrer lá no Rio, que foi socorrer o menino que estava com câncer. Ele começou a ter uma compaixão tão grande pelo menino que acabou absorvendo o câncer dele. Aí foi preciso tratar dos dois.
Agora, o médico que chega e vai chorar no ombro do paciente, acabou a medicina dele, ele não serve para nada. Agora, nós aqui, vocês, por exemplo, a esperança da gente é que vocês nunca vão chegar nesse nível. Você vai evitar o respingo de todos os erros das outras pessoas. Professor, a Consim, que teve curso intermissivo, vem para cá e começa existe, né? Consciência começa a se comportar como cons réus mais do que Consim intermissivo. Sim, é a hora que às vezes ela alcança algum tipo de poder. Aquele negócio do poder no Brasil. Isso aí é que joga a pessoa no buraco. O poder entra dinheiro, sexo, prestígio. Você está entendendo? Isso aí é um problemão. Mas também tem aquelas consciências que entram em depressão, teve curso intermissivo, mas chega aqui e começa a se comportar como... Não, e aí não é só isso. Tem o processo da família, as outras pessoas deprimidas da família que tem assédio, aqueles assediadores vêm em cima, pega o grupo inteiro. Tudo isso a gente vê. Na TENEPS, isso aí são, da minha elencologia de assistência, isso aí são figurantes frequentes, normais. Aí a pessoa, nesse caso, se ela não tomar cuidado, ela pode perder a PROEX, e, em vez dela ser assistente, ela vira assistida. Se ela insiste com isso, ela já está incompletista, né? E ela entra na MELIM. E aí, como é que fica, por exemplo, a pessoa teve lá o primeiro curso intermissivo, veio para cá, entrou na onda das consciências. Precisa ver o que vai acontecer quando ela dessoma, qual a procedência dela. Ela vai voltar para a procedência dela. Lá eles dão um diagnóstico. Entendeu? Entendi. Ela vai ser socorrida de qualquer maneira. Agora, o problema é ver se ela topa o socorro. Nessa condição... Você sabe que tem gente assistida que não admite assistência. Tem até raiva dos assistentes. Aí fica difícil. Agora, aqui nós que estamos já começando assim a despertar um pouquinho, para ajudar essas consciências que a gente vê que muitas vezes tem um potencial e está lá meio que depressiva ou está desviando por algum motivo. O problema todo é mostrar os fatos, comparar a situação da pessoa com as outras, com a situação. Fazer assim um processo didático, isso é que ajuda mais. E outra coisa, psicólogos, psiquiatras, consciência terapeuta existe para isso, né, para ajudar essa turma tem que também. ser, sim. Tá. Aqui na efeitologia, na página 64, o senhor poderia explicar? O efeito nocivo das automutilações evolutivas. Isso. Os efeitos retroalimentadores do holopensene baratosfere pessoal, grupal, geral. O que você quer? A primeira parte, eu gostaria de saber mais sobre o efeito nocivo das automutilações evolutivas. A pessoa começa a fazer automutilação e isso quase sempre fica um estigma, cria um estigma, às vezes para o resto da vida na pessoa. Por exemplo, essa moça lá que se mutilou. Se é verdade que ela mesma fez a mutilação e não tinha razão de ser, isso nunca mais vai apagar da vida dela, a autobiografia dela está manchada para sempre. Isso é um estigma. É isso aí que a gente tem que entender. São mutilações mais físicas. Então, os efeitos são estigmatizantes, que é uma coisa que aparece. Entende? E a questão do binômio, binomiologia, o binômio amoralidade e imoralidade. Isso aí é o seguinte, é para a pessoa entender bem o que é uma pessoa moral e o que é uma pessoa imoral. O amoral é muito pior. Você está entendendo como é que é? O amoral é a pessoa que conhece a moralidade, mas que não exemplifica, não vivencia. Agora, a imoralidade é uma pessoa que não entende ainda bem a moral que precisava de ser aplicada naquele contexto. Ela é imoral, ela não conhece. Agora, o amoral não, ele conhece, sabe e dá uma banana para todo mundo, ele esnoba a vivência do processo. Depois que ele entende, então, né, ele pode passar a exercer, a atuar moralmente, é isso que você está falando, porque o amoral não muda. Cada um vai ter que entender.
entendeu muito e achou que domina todo mundo, que os outros não sabem o que é. Criou a moral dele. É aquele negócio da mega peça dentro do mini, Sim, mini mecanismo. Agora, o outro é ingênuo, jejuno, Imaturo, inexperiente, calouro, noviço. Está começando agora, está engatinhando, esse não conhece nada. Esse é o proto-reptiliano. Quase sempre, ele foi lobo há pouco tempo, né? Então, dá essa coisa. Aqui tem uma pergunta já. O senhor pode explicar o significado do binômio consim-trator, consim-reboque? Sim. A consim-trator é aquela que é capaz de levar a locomotiva com todos os vagões dentro da bitola estreita ou larga das coisas e bem. Ela puxa com bom ânimo e tem otimismo para isso. E a consim-reboque, ela está sempre precisando de alguém que faça pressão, que empurre, que dê um jeito dela caminhar. Enfim, ela precisa de o ferrão do boi, porque senão ela não anda. Isso é que é a reboque. Quase sempre ela é, portanto, uma liderada. A consim-trator, quase sempre, é um líder. O que chama de esquizomania? Pode exemplificar? Esquizomania, o senhor percebe a relação entre o tema do verbete e o acoplamentar desse final de semana? O acoplamentar é sobre o quê? Pois é, mas consciência-terapia, tudo que nós falamos aqui, não tem. Sempre tem relação, tudo que a gente fala. Consciência-terapia é o geral nosso. Agora, o que é esquizomania? Esquizo quer dizer uma coisa excêntrica, diferente. A esquizofrenia, por exemplo, é devido a isso. É uma pessoa, por exemplo, que não se dá bem para conviver com os outros. Ela tem dificuldade na etologia, ou seja, no comportamento. O convívio dela é excêntrico, é deslocado, é totalmente abstruso, ele é totalmente absurdo às vezes. Então, isso é que é esquizomania. Esquizomania, por exemplo, é um monte de esquizomania. A mais conhecida que o povo aí fala demais é a cleptomania, aquela pessoa que tem muito dinheiro e que gosta de roubar pequenas coisas. Porque tem umas que são pessoas ricas, elas não precisam daquilo. No entanto, é a cleptomania. E essas coisas ocorrem. É um tipo de esquizomania. Agora, esquizomania, por exemplo, religiosa, tem um monte delas. Esses excessos, por exemplo, místicos, todos são assim. As religiões, geralmente, estão cheias de esquizos, de tudo quanto é tipo. Uma pessoa, por exemplo, que ajoelha com arroz, etc., tal, no joelho, etc., o outro que sobe, vai dizer, não, você está falando que ele é doido, mas é esquizo. Agora, o outro que sobe, por exemplo, lá, os 365 degraus da Nossa Senhora da Penha, no Rio, e sobe de joelho. Essa aqui é boa, de joelho. Isso tudo é esquizo. Outros esquizos, aqueles caras lá da terra do Arlindo, que solta aquelas boi bravos lá, as vacas bravas, em cima dos caras. Você sabe como é que é? Com a comemoração. O outros também da terra do Arlindo. A terra do Arlindo é cheia disso, cada igreja católica. A terra do Arlindo é o terra Brasil, do Arlindo, que tem quer dizer, problema Itália. com boi também. Agora, aqueles caras, por exemplo, que rebentam porta de aço com a testa. Você sabe da história, né? Vão em cima assim, ó, e mete a testa para derrubar as portas de aço. Eles abrem com a testa. Então faz de si mesmo o ariete para abrir o portão. Agora, veja, isso tudo são esquizomania. A minha terra, agora, tem muitos, né? Esquizomania a tem minha demais. terra, o Brasil, está cheio Por exemplo, de cultura inútil aqui esquizomania, também. a menina que Tá pega cheio. e coloca de pendurado aqui uma porção de coisinha no mamilo. A outra que coloca aqui, ó, na língua. Vocês querem mais esquizomania do que essa da língua? E a outra que coloca na vagina? Isso aí é pior. Como é que fica? Agora, nos mamilos, por exemplo. Lá no Law and Order, teve um episódio agora recente que chamaram. Eu, de vez em quando, estou chamando vocês para dizer, porque eu fico observando o que é que tem. Então, apareceu lá
a senhora e eles estão querendo saber dela porque ela tinha relação com a moça. Então, eu queria saber o que aconteceu. Eu falei assim, a senhora nunca viu nada, como é que era o corpo dela, o que tinha, porque a moça foi assassinada. Ela falou assim, não, eu só vi um dia que mexeu assim, e eu vi que ela tinha uma opção de coisa de pendurada em cada mamilo. Foi a única coisa que eu vi diferente dela. Mas, aparentemente, não tinha nada. Agora, depois mataram a moça, né? Então, foi aí que eles começaram a pesquisar, a ver o que fazia. Agora, outra coisa. No outro episódio, agora recente, essa aqui é o pior. O cadáver, eles demoraram a encontrar o cadáver do cara que tinha sido assassinado com bala, com tiro, e na hora que leva ele para a mesa, um cara grandão, eles vão abrindo lá o sujeito assim para ver o que é, sai um gato lá de dentro com a pressa da... Gato lindo, um gato lindo. Você sabe, gatos sempre são perseguidos em filme, né? Agora, o que se passa? Aí eles viram que ele, no negócio que estava comendo no cadáver, descobriram que ele tinha comido a bala, e precisava da bala para poder caracterizar, por causa do médico legal. Aí vem as duas donas técnicas. Não, o homem, nós vamos sacrificar o gato, precisamos disso. Não, você vai esperar a natureza funcionar. A bala vai sair, tem que esperar. Aí eles foram lá estudar para ver o que ia fazer com o gato. Agora, um gato lindérrimo, ele pula de dentro do cadáver. Comeu o gato. Não, ele comeu lá, estava lá dentro. Então pegou a bala. Agora, no filme eles fazem com muito critério. Mas o que muito bem feito. O filme é muito bem bolado. Foi um dos pontos altos que eu já vi. Vocês estão entendendo, né? Ele estava comendo o cadáver. Estava comendo o cadáver. E agora, como o cara era grandão, eles não viram que tinha um gato dentro. Só fecharam tudo. Você sabe, na hora que leva lá para o médico legal, eles abrem tudo e depois abrem a pessoa. Agora, na hora que puxaram aquela capa que tampa o cadáver, você está entendendo? Ele pulou lá de dentro, de cima do cadáver com os negócios. Aí foram olhar, era o lugar que tinha a bala, que ele tinha lá, estava uma poça de sangue com o negócio todo da bala. E como é que vai fazer? O gato está com a bala. Aqui precisa, no médico legal, para examinar o tipo de bala, tem que examinar tudo. Valdo, é uma... Agora, veja, vocês nunca viram isso, né? Quer dizer, esses filmes têm uns aspectos muito interessantes que vale a pena estudar. E outra coisa, bem natural, muito bem apresentado. Há uma região do Brasil, você está falando de cultura inútil, que na festa junina um joga buscar pé na perna do outro também. Ah, sim. Está cheio de... Isso é Agora, eu queria sobre... Lá em Minas Gerais. Minas também tem mas isso. Não, o que eu sei era do Nordeste. Minas tem. Mas veja, também. Isso aí não é nada perante aqueles caras que soltam as vacas bravas em cima de todo mundo. E outra coisa, às vezes morre, aleija. Lá na Espanha, né? Mata, né? Já foi a minha terra também. Tem vários lugares já, né? Mas agora o maior mesmo é italiano. Tudo é italiano esse negócio. Tudo italiano. A Itália tem de tudo. Tem as carpideiras também na Sicília, parece que é influência árabe. Que elas, pior são de Portugal. Se não chorar alto lá, é mal visto. Né? Mas em Portugal tinha muita carpideira. Agora eu quero saber da frase enfática, para você dar uma aprofundada. Sim. Eu entendi mais ou menos aí, mas... O alto megatrafarismo exige estudo aprofundado por parte da consciência intermissivista. Quando essa pessoa é dedicada à execução da própria proex, seja pessoal ou grupal. Se ela não é, isso não vai interessar muito, porque às vezes ela é a praticante do megatrafarismo. Mas ela tem que estudar isso, qual o objetivo? É para si própria? É estudar para poder fazer assistência, porque senão como é que ela vai assistir? Eu pensei na assistência, mas também serve para certos traços dela que pode... Não, quem faz assistência está aprendendo a não repetir aquele erro que ela já fez muito. Porque aqui... Ninguém chega para fazer assistência se já não praticou aquele crime. Quase sempre porque já praticou em vidas anteriores. Mas é que... Os afins se atraem. Então, por exemplo, eu já pratiquei todos os crimes. Por quê?
eu tomo conta de vocês, tudo que eu posso, atendo tudo quanto é tipo de TENEPS, está entendendo? E eu sou mega criminoso aqui. Só que tem que hoje eu estou assim, me absolveram, o meu veredito foi bom, está entendendo? Estou gozando dos capitais, atualmente, os capitais evolutivos. Então, é outra condição. Mas veja, eu sou o mega. Por isso que quem é o mais assediado aqui dentro? Sou eu. Valdo, mas é... Agora, esse assédio que eu estou falando, não é o assédio Culpa do da povo gente. estar atrás, só, não é isso. É culpa da gente. Só uma coisa que hoje foi falado aqui, e você até concordou, que existem intermissivistas que às vezes têm alguns traços de Consréu. Mas ele pode usar isso não, também para a pessoa si chega próprio. aqui, quer virar Consréu, o que você vai fazer? Ela tem liberdade, né? Mas Esse é o livre-arbítrio chamado. Agora, o objetivo da frase enfática é mais da assistência. Eu tinha pensado nisso. É assistência porque esse verbete é da interassistenciologia, ele é neutro. Ele foi dedicado a vocês. Esse aqui, eu não vou falar que não é de vocês, não. Esse é de vocês. Agora, veja, totalmente nosográfico, mas ele é neutro. Pois é, isso. Porque eu confio que vocês só estão na homeostática. Professor, Não, É sobre isso que a gente queria conversar mais. A gente queria Gente, conversar é mais um vocês, pouco. eu não posso chegar para aquelas pessoas que estão fazendo assistência e falar que ação nosográfica. Que é isso? Em tese, vocês são homeostáticos. Eu sei, mas você não está falando do assistente, você está falando do malto-megatrafarismo da Consréu. Sim. Como é que vocês vão entender para fazer assistência? então, Sim. mas eu acho que também não tem aquela coisa um pouco dos afins se atraem. Se eu tô, não Os é um pouco afins dos afins se eu não atraem? estou falando para vocês, todos os crimes que vocês já cometeram, uns aí só cometeram um ou outro, um pequeno ou outro. Eu não, já cometi todos eles. Agora, consegui superar e estou aqui tentando ver se acerto com as minhas vítimas, Então, ex-vítimas. E outra coisa, tem outras ali, ó, através daquela câmara, lá vai irradia para o cosmos. Quando nós éramos gatos. Entende? São minhas vítimas, ex-vítimas. deixa eu ver se eu entendi, então, a questão da definição aqui. Quando o senhor fala assim, ó, a definição, né? É a condição da consciência reurbanizada, ressomada. Aí só põe uma vírgula e diz assim, objeto essencial de assistência para a consciência intermissivista. É aqui que o senhor puxa a coisa para a gente, por isso que é o neutro. Tudo foi feito para vocês. Eu não vou fazer esse verbete, vou repetir o que eu já falei. Eu não vou fazer um verbete desse para dar para com os réus. Besteira. Com os réus não vai nem chegar perto da gente, não quer saber. Eles me consideram que eu sou Então, um lobo, Valdo, olha sou só. isso, sou Então, aquilo. assim, ó, na É antonimologia... vocês. Agora, veja, para falar com vocês, eu tenho que explicar por quê e o quê de fazer assistência. Por que fazer assistência? Para quem fazer assistência? De que modo fazer assistência? Atingindo o quê na assistência? É isso aqui. Então na hora que a gente... Esse é um verbete para vocês, sobre a patologia braba. Então, o neutro é porque... Veja bem essa patologia aí, vocês, possivelmente tem a escoliose mental, raramente vocês vão ver. Necrose do umbigão, onde é que vocês vão arranjar isso? Umbilicosoma predominante. Bolas, acabou. Agora, olha só, professor Valdo, na antonimologia, no número 2, tem assim, objetivo assistencial do intermissivista. Aí é só uma sutileza para dizer que não é a mesma Aonde coisa. está isso aí? Na antonimologia. Antonimologia. Isso. Objetivo assistencial do intermissivista. Isso. É só para... Que é o contrário do alto-megatrafarismo. Isso é antônimo. Pois professor. É antônimo no sentido de ser diferente, mas assim... Escuta, ele não é o nosso... Consréu, ela tem o trafarismo. Você, como assistente, eu não o que posso é que você tem? Você tem um objetivo assistencial. Entendi. O nosso mega objetivo é o alto mega Não, é entender isso aí para ajudar. Isso aqui, entendi. Para entender, eu tenho que fazer o verbete para quem? Para Consréu ou para vocês? É bem Isso aqui antônimo. reforça... Agora aqui, seria o máximo. Vocês estão querendo tirar o corpo fora. Não estou O antonismo é bem... Não adianta tirar o corpo fora. O verbete dessa vez é para vocês. Não, eu estou entendendo. E que a fim gente de vai- papo.
Valdo, Na hora que a gente estudar a Conselho, está estudando a gente mesmo, né? Na hora, de estudar, Pessoal. na hora que Mas olha, estiver vocês estudando- começaram a entender o seu posicionamento nesse elenco, né? Qual é a figuração que vocês estão fazendo? Figuração que eu quero que vocês sejam as galoas e galãs. Não é para ser vilão. Vilão são as Conselhos. só para completar, Vocês fazendo. são as artistas. Wonder Woman. Wonder Woman. Mulher Uma Maravilha. frase enfática só para completar. Sim. Pelo que eu entendi, esse conhecimento profundo da Conselho, ele é necessário para assistir, mas pensando mais profundamente, você conhecendo bem, você vai ter uma posição, vamos dizer assim, fraterna em relação a ela. Por exemplo, Arlindo, eu poderia fazer um verbete e falar assim, alto mega traforismo, e colocar interassistenciologia, que é o contrário disso aqui. E aí eu ia falar só das benesses e do seu lado bom. Isso não adiantava nada. Eu tenho que falar o lado ruim para ver por que existe assistência. Se eu começar a falar que vocês são todos santos, divinizados, deificados, não tem mais assistência, vocês não precisam mais disso. Vocês vão me esnobar. Você está entendendo? Então, por isso que a gente tem que ver os dois lados e ouvir a situação como é que é. Agora, eu procuro, às vezes, em certos verbetes, fazer isso. O casamento do mal e do bem. Fazer a interação das duas coisas, da assistência com o crime, a criminologia. Outra coisa, vocês já viram quantas vezes eu já falei aqui em Law and Order, Cross Jordan, entende? Outra coisa, o nosso amigo do Lamonck, agora tem o outro, Medical Detectives. Medical Detectives. Esse aí é muito técnico, mas ele é só de meia hora cada episódio. Alguém já viu aí o que é o Medical Detectives? É bom ver. Sabe por quê? Eles mostram o processo hoje, policial, médico, legal, etc. tal, de todas as técnicas que tem. Agora, a maioria dos episódios são baseados no DNA. É pelo DNA que um pouquinho de sangue revela o negócio todo. Qualquer coisa que a pessoa deixa, revela tudo. O criminoso chega lá através disso. Agora, os crimes que tem são baseados em fatos reais. E sempre mudam os personagem básico não, mas o secundário, eles têm rodízio. Cada episódio muda. Agora, são as caras mais engraçadas que tem. E o sujeito que fala lá do Detectives, que expõe, ele é enfático. Ele faz uma verdadeira retórica com o inglês. Todo mundo entende o inglês dele, porque ele é retórico. Você está entendendo? Agora, vale a pena ver para quem está estudando, por exemplo, medicina, povo que está estudando processo de assistência, médico legal, problema de direito, vale a pena ver. É meia hora cada episódio. Eles, às vezes, conforme a noite, eles passam 2 episódios. Meia hora, depois mais meia hora. Numa hora você vê 2 casos mais sérios. O mesmo raciocínio serve para o Pacífico, que você fala muito mais de belicismo. Lógico, é a isso, mesma mesmo coisa. raciocínio. Mas Agora, o povo é o seguinte, eles querem viver na total benemerência e total nirvana. Você está entendendo? Isso aí não adianta, nós temos que ver que nós estamos aqui num biotério. E a baratrosfera está cheia de embaixada aqui nessa dimensão. Então, nós temos que enfrentar isso aqui, não tem saída. Parece que americano não vai entender muito isso. Né? Não interessa quem não entender, né? Interessa quem vai entender. Agora, quem vai entender é quem fez curso intermissivo. Vocês não ficam pensando que no curso intermissivo só falaram coisinha bonitinha para vocês, né? Não foi, não. Porque senão como é que ia mostrar as bobagens do passado da sua ficha? Aquela parte que está roxa, entende? A parte roxa da ficha. Como é que faz? Tem que apontar, né? Ó, isso aqui está roxo, vamos ver por quê. É o carnicão. O nome técnico é carnicão.
Sim, o que tem? Tem carnegão. Ah, sim. Mas o nome técnico É, correto, a carnegão, linguagem eu vi popular, lá do fundo daquela cidadezinha de Goiás, da onde de eu Minas saí. Gerais, Da onde eu saí, carnegão. Mas carnegão. uma pessoa Na da minha cidade terra como era carnegão. você, urbana, quer dizer, é carnegão. Na minha terra era carnegão mesmo. Tem um cão no fim. Mas você É a falando- carne do cão. Depois disso tudo que você falou aí, esse neutro aí é quase uma impactoterapia com a gente, então, né? É, porque você está querendo tirar o corpo fora. A hora que começa a defender demais certas posições, começa a desconfiar que tem coisa. Olha o jeito de eu falar devagar, ó. Você está entendendo? Professor, no caso, nós temos que entender bastante desse diagnóstico, né? Para... O senhor está dando a ficha toda de... Estou dando a ficha quem nós toda. vamos assistir. Agora, veja, Agora, esses 25 aqui, ó, são terríveis. Alucinação, amoralidade, ansiosismo, antiprospectiva evolutiva, apriorismose, autoalienação. Eu pergunto para vocês acham que vocês estão muito longe das pessoas que devem ser assistidas? não... Antes de você chegar aqui, ó, se você acha que você está muito longe, você deve perguntar para Professor, você assim, o mais próximo somos nós. 15 anos ou 2 décadas antes de eu chegar à Conscienciologia, como eu era. Então, aí, vocês querem que eu volte a ler o que eu estava lendo? Deixa eu ler. Egão, fechadismo consciencial, imaturidade consciencial, interiorosa, macro-pecado destrutiva. Só de macro-pecado destrutiva e acidente de percurso, porque já teve gente que já chegou aqui, não está no gibi. Melim, multilavagem subcerebral, murismo, porão consciencial. Veja, porão. Nosso velho amigo, porão, etc. Eu não preciso apresentar para ninguém, todo mundo já conhece. Antigo. Então, professor, nós não estamos muito longe porque nós somos esses também. Então, olha, e outra coisa, o senhor, no caso, quantos séculos o senhor já passou por isso aí? Faz muito tempo? Não. Só alguns anos. 2015. Alguns anos. Uns 2015. Alguma coisa dessa, alguns anos eu já passei. Anos? Anos. Não foi séculos, não? Não, século não. Por isso que o senhor entende bastante a gente, né? Porque o senhor já passou pela porque pele. Você sabe que existe aquele negócio do K-Pax. O Serenão não entrou lá para ver o hospital psiquiátrico? Já. Se o Serenão fez isso, a gente pode fazer isso facilmente. Eu já trabalhei no hospital psiquiátrico, não é fácil. Faz parte. Professor. Escuta, eu, muito cedo, comecei a trabalhar com gente perturbada. Até os 12 anos foi na minha terra. O que você pensar, a gente tinha que trabalhar, porque o meu pai fazia assistência e eu tinha que atender. Praticamente, com 5 anos, comecei a carregar marmita. O cara que pagava marmita para mim acabou suicidando de paixão por uma mulher, porque tinha mania de suicidar. A pessoa era despachada pela mulher, suicidava. A mulher era despachada pelo homem, suicidava. Você está entendendo? Agora, eu vi um monte de gente. Gente que tomou soda, gente que tomou fumicida tatu, gente que pôs fogo na roupa. Está entendendo? Tudo isso pequeno eu vi. Outra coisa, meu pai tinha depressão. Um monte de amigo dele tinha processo de tudo quanto é alteração. Fizeram um centro espírita para ver se aliviava a situação, porque não tinha jeito. Os padres roubavam as namoradas dos amigos da gente. Faziam uma romaria, que ainda existe até hoje lá, que eu não sei como é que está hoje, mas que naquela ocasião eles sustentavam o processo da prostituição durante as festas da Nossa Senhora da Badia. Agora, então, era um tal negócio da gente ver as coisas, tudo a gente tinha que estar olhando. Entende? Agora, isso, logo em seguida, eu fui estudar odontologia, fiz medicina. Na medicina, eu já comecei a trabalhar num hospital psiquiátrico espírita, que era o Dr. Inácio Ferreira, um dos homens que estudou muito no Rio e que me ajudou muito. Entende? Agora, veja, logo em seguida, eu tive um professor de psiquiatria que ficou muito amigo meu.
Quando ele se aposentou, ele veio para a Conscienciologia comigo. Sentava na frente dos meus cursos para ver isso, em São Paulo. Já velhinho, a pele dele toda assim, de papiro, você está entendendo? Tudo já encarquilhada, e ele ali. E outra coisa, estava lúcido, super lúcido. De dia todo fazia pergunta, participava, questionava. Então você veja, isso é o meu destino, né? Eu sou uma pessoa que nasci com a morbidez dentro do processo do parapsiquismo. Entende? Mas eu nunca sofri isso demais. Então, agora é uma vergonha. Então eu olhava aquilo e falava assim, gente, eu não tenho nada disso, eu tenho que ajudar esse povo. Professor, Então, o senhor esse que é o passou isso caminho. tudo recentemente como assistente. Agora, como assistido, já faz um bom tempo. Que o senhor foi assistido. Não, já faz um bom assistido, tempo, né? Eu sei dessa história há muitos séculos. Muitos séculos, né? Isso tem um monte de gente. Vocês mesmos já me assistiram muito, por isso que é que eu estou aqui. Muita coisa eu devo a vocês. A gente sempre fez favor para os outros, senão nós não estaríamos juntos. Todo mundo aqui já fez favor entre si. Isso faz parte do serviço. Então, Entende? estamos juntos há alguns séculos. Milênios, né? Milênios. Para começar a conversa. Não, eu falo nosso grupo, para né? conversar, conversa. Todo mundo restrito. Não tem saída para isso. Professor Val. Obrigada. Já liberou tudo, lá o povo está começando a aparecer, eles entenderam. Precisa de falar de novo? Não precisa de falar de novo, não, né? Professor. Bem? Aqui, eu vou responder aqui, antes que acumule. O senhor pode divulgar novamente? Já está falando aqui, não precisa perguntar não, já está falando aqui. tertuliario@gmail.com. Por favor, esse é o endereço do e-mail hoje, estão recebendo perguntas hoje. Os outros não estão funcionando, é só esse. tertuliario@gmail.com. Meio é M-A-I-L. Não, mas já que já apareceram umas perguntas, quer dizer que o povo está entendendo. Olha, também a pessoa que não entender e-mail, até é bom que ela vai quebrar a cabeça para entender, né? Porque deve ter mais coisa atrás. Está danado. Além dos possíveis efeitos nocivos no fígado, a ayahuasca pode provocar danos neurológicos em adulto, prejudica a memória e a cognição. Olha, com o tempo torra tudo a pessoa, porque começa a dar as comorbidades. Pensa bem, começa a usar a ayahuasca, aí ataca o fígado, aquilo dá alteração. Tudo que mexe no fígado, no sentido desse, vai mexer no cloposterol, clopostanol e outras coisas a mais do intestino, ou seja, da faixa do trato gastrointestinal. Aquilo ali, com o tempo, vai dar um processo que pega o sistema nervoso central. Ali vai alterar a memória, a pessoa pode dar sonolência, às vezes aquele processo vai dar boca amarga, e isso aí vai piorar ainda mais, a digestão não vai ser boa, a pessoa começa a ficar intoxicada, às vezes não faz, dá constipação intestinal. Então, isso tudo começa a perturbar, aqui e lá, isso é que chama comorbidade. Agora, a comorbidade que vem de tóxico, seja até, por exemplo, daquele negócio do Rio Grande do Sul, que a turma gosta de chupar. Aquilo também dá. O nome é chimarrão. Até aquilo pode chegar na comorbidade e criar problema. Chimarrão, por exemplo, que é uma coisa aí que é aprovada, tudo dá câncer. Agora, o que é que se passa? A ayahuasca é pior do que o chimarrão. Outra coisa que é pior, vamos dizer assim, que a ayahuasca também é pior do que incenso. O incenso também dá câncer. Agora, a gente tem que clarear essas coisas, para o povo ficar sabendo o que se passa, porque nós vivemos hoje num mundo super perigoso. Os alimentos hoje podem ser veneno. Pensa bem. Um remédio hoje pode matar. E é um monte de remédio que mata. Há pouco tempo tinha uns aí que eles davam contra a dor, tiraram do mercado. Você sabe disso, né? Assim é um monte, todo dia tem.
O mundo nunca esteve tão perigoso. Nós nunca tivemos tanto veneno, tanta arma e tanta coisa peçonhenta como nessa fase de poluição que nós vivemos na Terra. Agora, é uma beleza, é a melhor época para a pessoa evoluir que já houve nesse planeta também. Agora, durma com barulho desse dentro dessa aparente contradição que é um paradoxo, né? Mas isso é verdade. Então, o problema nosso é ver isso. Agora, a ayahuasca. Evite isso ao máximo, que é uma tapiação. É do mesmo modo dessas cocaína da vida e crack. Abra o olho. E outra coisa, não deixe a criança tomar isso, que é uma pena. A criança, ela fica perturbada pro resto da vida. Agora, o pior é que eles dão ayahuasca e não vê, né? Então, a criança cresce toda alterada, eles acham que ela sempre foi assim. Eles nunca vão atribuir ao ayahuasca aquilo que fez mal para ela. É o processo do efeito imediato. Isso é uma droga. É uma pena, né? Eu acho que todo remédio devia trazer na bula o seguinte: efeitos imediatos. Quer dizer, daqui 5 anos isso, daqui 10 anos isso, daqui 20 anos isso. Tudo pode acontecer. Paulo, a gestante que toma o ayahuasca tem isso é loucura. Hã? Loucura, manda internar essa dona que é doida. O criminoso psicopata reincidente é considerado pela psiquiatria clássica incurável e irrecuperável. Irrecuperável. Alguns recomendam a segregação perpétua, outros a pena de morte. Qual a abordagem da Conscienciologia? Nós aqui somos totalmente contra a pena capital, pena de morte ou matar os outros, que é o assassinato feito pelo Estado. Seja lá o que for, a gente tem que tratar dos outros aquilo que puder. Agora, somos 100% favoráveis a certos casos de aborto e somos também 100% favoráveis a certos casos de eutanásia. Depende do que é. Tem que examinar cada caso de per si e examinar o que é. Agora, matar os outros, isso é loucura. Induzir os outros ao suicídio também é loucura. É o doutor Morte, aquele negócio todo. Tem que ver o que é. Cada caso tem que ser examinado. Agora, fazer isso de modo geral, ou uma lei, isso aí é loucura. Todos temos em dose variável os trafares citados no verbete. A gravidade depende do percentual. Qual o ponto em que ele denuncia com os réus? A hora que ela vivencia isso. Todos nós sabemos disso, mas teoricamente a gente já não está vivendo mais isso. Eu acho que aqui, a maioria aqui, por exemplo, já está sabendo o que é o subcérebro abdominal. O porão consciencial já está sendo perseguido, já está sendo, vamos dizer, afastado. Então, o problema é a vivência disso. A diferença é a vivência. O conscienciograma, ele mostra toda essa realidade. Os 10 primeiros itens, geralmente, há uma tendência para os trafares. Os 10 segundos itens, de 11 a 20 dos itens, eles têm uma tendência para os trafares. Isso foi feito de propósito, para ver se as pessoas entendem. Pode falar. Só uma sugestão ali em fatologia, de repente se caberia a falta de experiência. Sim, mas a falta de experiência aqui é para a Consel, mas é que não é. Nós estamos mexendo só com pessoas experientes. Por quê? As Consel são assim, mas elas já são assim de outras vidas. Há muito tempo que elas não vêm aqui. Agora, nós todos que estamos tentando ver se fazer uma assistência para elas, nós também não temos falta de experiência. A gente já experimentou isso tudo, já viu tudo. São ali a Trafal, né? Trafal. Eu vejo que é muito a falta de experiência em relação à administração da consciência, em relação às ações. Mas esse é o erro básico da evolução. Uhum. Todo mundo renasce por causa disso, para ver se conserta isso aí. Se melhora essa condição. A evolução é isso. Todo o trabalho da conscienciologia objetiva esse desiderato, essa meta, esse objetivo. Entende? Quem é que está aí com o... É você?
Eu queria que o senhor fizesse uma relação na questão do auto-megatrafarismo, em relação aqui à elencologia, que o senhor começa com as consciências, mas depois, mais adiante, o senhor fala na isca humana lúcida, o ser desperto, aonde que está o isso ser aí? assistencial. Elencologia, as últimas. Sim. A relação, elencologia na segunda página, 64. Tá. O que você está querendo aqui? Eu queria que o senhor fizesse uma relação do auto-megatrafarismo com na questão da isca Por exemplo, aqui, a elencologia, consciência. A isca humana consciência lúcida. É o que o nosso amigo estava falando ali há pouco. É aquela que ainda não desenvolveu muito, está só começando. Mas começou fazendo besteira. Agora, a consciência ressomada, é isso que nós estamos falando. A pessoa maléfica, isso não precisa explicar a isca, quem é. Na questão que eu pergunto é a isca agora, humana a isca lúcida humana e o ser inconsciente. desperto. A isca humana inconsciente. Agora, a isca humana lúcida é o Arlindo ajudando a mim, que sou uma isca inconsciente. Entende? É uma coisa e outra. A elencologia pega o lado bom e o lado pior, é o assistente. Tá certo? Não, porque tem agora, a consciência. Agora, o ser desperto, o ser interassistencial, né? nós precisamos desse povo para fazer assistência. Tá, o senhor quer dizer que aí eu passo a passo... né? Te vira. Onde é que você se coloca? Você está no meio, ok? Tá bom. Tá bom. Você começou a entrar aqui entre a isca humana lúcida e o ser desperto. Está sentindo bem? Tá bom. Paulo. Eu notei aqui na fatologia, nessas primeiras linhas, a parte nosográfica ela achei mais pesada. Assim, sim. Não, mas agora seria bom você ver na taxologia. Não, que eu olhei... Você já viu a taxologia? Não, mas eu olhei... então você ainda não viu? Não, aí lê mais, lê o resto. Não, mas lê o resto para depois você fazer a sua Não, eu já li o outro aqui, onde eu me enquadro, tá? É na caracterologia ali. A caracterologia você leu? Li. Mas você passou por cima da taxologia? Não, mas é que eu achei mais direto aqui. Ah, sei, ela pulou, né? Fez o jumping. Depois eu olho lá. Sartou de banda. Bom, o que você quer aí na caracterologia? E assim, ó, o que eu notei que você sempre está dizendo que isso não é para nós. Eu, pelo menos, me encontrei em vários aqui. Pois é, mas essa aí eu já falei, que tem muita gente que... esse é para nós. Esse aí pega alguns de vocês, né? Até hoje. Pelo menos aqueles que se reconhecem assim. Tá. Não é isso? E me diz uma coisa, a Consim queixosa, ela se encontra aqui? Também, né? Faz parte, mas é que ela é cheia de rolo, ela é levezinha, é autovitimização, é bobinha ainda. Para esse contexto... então é pior ainda. Essa pode ser descartada, não é isso? Tá. A Vote Minerva, ela acabou de dar o Vote Minerva. Eu queria que você falasse um pouquinho ali na binomiologia. Sim. Binômio Consim, trator... e Consim reboque. Consim reboque. Nós já falamos, você não está vendo? Não, você é retardatária hoje? Sim. Não, isso é por causa da chuva. Tá bom. Você veio de barco? Não. Não, é que eu tive... Não deu. Mas olha, deixa eu explicar. Eu vou repetir. O problema todo é o seguinte. Consim trator é aquela que é a líder. Agora, a Consim reboque é aquela que é liderada. Então, a Consim trator são vocês hoje que estão fazendo assistência, são os assistentes. Agora, a Consim reboque é o assistido, é a consréu, é aquela que precisa de assistência. O que é o processo da assistência ou da interassistenciologia? Aquela consciência menos doente ajuda ao mais doente. Hoje, isso aqui praticamente é o objetivo a tudo, é a síntese de tudo que está aí. Está certo? Valdo? Sim. Professor. Pode falar. Eu queria ter uma dúvida, o seguinte, qual seria os indicadores para você tentar perceber a quantidade de energia de uma consciência? Como é que é? Perceber o quê?
a quantidade de energia de uma pessoa. Porque assim, aquela pessoa não, tem muita energia. Não, não precisa de olhar o volume, não. Você vê, são as reações e os efeitos da energia da pessoa. Pela intensidade que ela mexe, você sabe o valor. Porque o processo de energia depende da capacidade da pessoa de usar a energia imanente que está por toda parte. Se ela, por exemplo, sabe aplicar aquilo, é aí que vem o processo de volume, da intensidade, a tensão que a energia cria na hora que vem o fluxo, que há uma emissão desse fluxo. Você está entendendo? Então, a quantidade ela é secundária. Preciso de ver são os efeitos da intensidade da vontade e intenção da pessoa usando a energia. Que a energia não tem inteligência, nem vontade, nem intenção. Mas quem manobra a energia tem. E ela obedece àquilo que a pessoa pensa. Então, ela dirige o processo da energia, aquilo vai lá. Agora, a intensidade ou o valor, a quantidade, como você está querendo, depende da qualidade dos efeitos. Entende? Então, por exemplo, vocês são assistentes. Presume-se que toda energia que sai de vocês, ela é positiva, pode ser super intensa, de alta quantidade, mas de alta qualidade, antes de tudo. Você está entendendo? Então, por exemplo, a quantidade vai depender exclusivamente da qualidade. Quanto melhor a minha intenção... A quantidade não depende da qualidade. Mas a qualidade é que especifica o que da energia. Não interessa nem a quantidade. Interessa o que é que a energia da pessoa está fazendo com os outros. A gente estuda tudo, estuda a quantidade também, mas não interessa no caso. Interessa o seguinte, qual o resultado da energia dessa pessoa? O que ela fez? Quais foram os efeitos? Mas, por exemplo, assim, se a pessoa tem um acesso a uma central extrafísica pega alguma, da energia. Aqui, ó, pega alguma coisa que você encasquetou com aquilo. Olha o fato objetivo. Fala aí que a gente vai, vamos dizer, fazer uma análise. Por exemplo, se a pessoa está conectada com a central extrafísica das energias, não existe um volume maior de energia na hora da doação? Às vezes pode ser um volume menor, mas raio laser, tchim, liquidou. Quer dizer nada, não é a quantidade que manda. Tudo é qualidade. A qualidade é feita pela vontade e a intencionalidade da pessoa. E, em terceiro lugar, modus facientes, modus operandi, a competência, o desempenho, a performance da pessoa para mexer com a energia. Que isso também influi. Uma pessoa, por exemplo, ela pode estar muito aberta, movimentar muita energia em torno dela, mas se a performance, o desempenho é bom, não adianta nada. Uma outra que tem muito menos, mas que sabe mexer com energia, vai direto aos finalmente. Melhora tudo. Assim, você poderia aprofundar melhor, assim, porque às vezes cria muita confusão entre energia densa e energia sutil. As pessoas quando colocam às vezes, você tem energia densa. Vamos entender então o que é o bloqueio energético, talvez você vai entender melhor isso. Uma pessoa, por exemplo, ela está bloqueada. Pode ser um bloqueio pequenininho, mas que está com ela só ali, uma nuvenzinha desse tamanho na cabeça. Eu estou dando um exemplo só para mostrar, esse tamanho aqui é essa quantidade que você está querendo aí. Então, só isso aqui. É pequenininho, mas aquilo está com ela faz 3 anos. E está sempre alimentando. Então, a situação é precária. Um outro está com a cabeça e em torno dela, você olha até para a pessoa, você tem até medo da pessoa. Mas aquilo ele pegou anteontem. É mais fácil mexer com ele. Acapite? Então, há uma série de fatores. Esse é o motivo, por exemplo, que eu falo, que a pessoa, para você hoje, você precisa de pegar as 40 manobras. Parece que o Mário vai dar um curso aí sobre as 40 manobras da energia. Hein? Fala aí para nós. Ó. É um curso em prol da laboratório do Serenário. É um curso da Simpex. Vai ser em julho, 18 e 19 de julho. 18 e 19 de julho, tá certo? Isso aí é uma boa. Agora, no dia 12, eu sei que o Moacir vai dar um curso aí também muito interessante sobre o processo de energia e parapsiquismo. É uma semana antes. O mês de julho vai ficar movimentado aqui. Como sempre, né? Professor,
Hein? Aqui, ó. Fala aí, é dia 10, 12, como é que é? A fisiologia da pessoa. É. Vai ter no domingo uma técnica objetiva dirigida e você vai fazer o seu próprio rapport de cada, o seu próprio elemento de projeção. De modo que vocês se preparem para julho. Entende? São Pode falar. 2 colocações. Uma é uma pergunta e a outra é só uma complementação. Sugestão, então, para você fazer os 2 cursos, aí uma semana depois do outro, né? Já faz a inscrição nos 2, que você vai sair afinado para... Né? Já estão abertas as inscrições. Né? Você vai estar recebendo aí informação. Na outra semana você pode dar um curso. Isso. Já fez 2, já está preparado, aí ele dá um curso na terceira semana. Professor, aqui seriam 2 questões. Primeira, nós sabemos que assim que a gente dá uma ajeitada, né, uma melhorada mais ou menos, uma das primeiras cláusulas é o resgate automático do grupo. Né? Como é que é? Não, fala aqui bem aí, eu não estou entendendo nada aqui embaixo. Está sem som? Não, está falando baixo. Está melhor? Está bom assim? Tá. Nós sabemos que assim que a gente dá uma melhorada, uma das primeiras cláusulas é o resgate do grupo. Né? Minha pergunta é nesse sentido. Por exemplo, a pessoa que está dentro de qualquer grupo, do seu grupo mais próximo, ela necessariamente tem o mega trafar igual ou semelhante ao do grupo, por estar lá? Não, ela não é que está lá. Ela está convenientemente adaptada ao grupo, ela se sente bem e as pessoas se sentem bem com ela? Eu te pergunto. Se tiver, ela tem relação com aquele povo. Agora, se ela não se adapta, ela não vai ficar no grupo. Por exemplo, vamos pegar... O que você quer saber? Eu não estou entendendo vamos pegar nada a cultura... Estou respondendo a que você perguntou, Sim. Mas não entendi nada do seu interesse. A minha pergunta é com relação ao mega trafar, se é ele que faz a relação dos grupos mais, em termos de resgate, mais Não, o que faz relação de grupo, minha filha, é trafor. Veja... Trafar, tá. Aqui ó, trafar é só na turma do Arlindo. Como é que chama a sua turma lá? Máfia. Por exemplo, na cultura, vamos pegar uma pessoa que nasceu na cultura judia. Né? A gente sabe que um dos trafares... Ela nasceu o quê? É judeu. Sim, e nasceu daí? lá dentro do grupo. Certo. Nós sabemos que um dos trafares é o fechadismo. Então, aquela pessoa, o fato dela ter esse trafar, isso ajuda ela a melhorar e depois poder voltar pela similitude do traço que foi trabalhado, se Não. ela se trabalhar... Quem tem fechadismo não tem nada que ajude, só piora. Sim, mas aos poucos a pessoa vai abrindo e vai se trabalhando. Não interessa, mas se está fechada, só piora, não tem nada que melhora, tem que abrir. A conscienciologia é toda feita para fazer o abertismo consciencial. Então, diante disso, a pessoa... Outra coisa, todo mundo de religião tem fechadismo ainda, o percentual é que varia. Tem gente numa religião que às vezes é mais aberta do que a outra. São então o essas fechadismo pessoas... é menor um pouco. Sim. Mas por que é fechadismo? Porque se é uma religião, é sectário. Se é sectário, é faccioso. Se é faccioso, é fechado. Universalismo é que é o abertismo consciencial. Se uma pessoa não é universalista, acabou. Olha, todas as ditaduras são fechadas. Tudo que era do nazismo é fechado. Tudo que é de guerra está fechado. Estados Unidos, me convidaram para morar lá, quiseram me comprar de tudo quanto é jeito, me seduzir com tudo que pudesse. Eu não admiti nada. Por quê? Eu acho lá mais fechado do que no Brasil. Está claro? Uma segunda pergunta, então. Nós sabemos que a nossa vida é para levar tudo de jeito, né? Tudo junto, tudo de jeito. Dentro disso, existem algumas características que a gente investe somente na repetição. Por exemplo, o exercício físico a gente só repete, mas tem que manter. Né? Existem outras que a gente vai sem a repetição. Por exemplo, o trinômio parapsiquismo, intelectualidade e comunicabilidade. Né?
Até que ponto, dentro do tudo ser prioritário, até que ponto o que vale a pena a gente investir mais energia dentro de tudo? A porcentagem e a quantidade de energia que se investe. Pensar no outro. Joga a sua assistência em favor dos outros, você sempre vai ganhar, você nunca vai se arrepender. É o mais e outra coisa, prioritário. a coisa que dá mais inspiração, inventividade, serendipitia, heurística, é assistência. Uma pessoa que assiste os outros, o caminho dela é da invenção. Ela vai ficar cada vez mais criativa. O povo não admite muito esse processo da assistência criativa, que é uma bobagem enorme, imensa. É uma falha da maioria. Isso é a opinião da gente, pelo que a gente vê do ponto de vista parapsíquico. Então, assista aos outros, que você aumenta a sua originalidade. Entende? Volta, aqui, letra A. Aproveitando o gancho aí, fala um pouquinho da paradoxologia. Paradoxologia. Na folha 64. Sim. Paradoxo. O paradoxo de a interprisão grupo kármica ser o sustentáculo afetivo evolutivo. Veja bem, é duro, mas é a verdade. Nós todos ainda estamos sob esse guante, essa espada de Damocles. Estamos sob essa condição paradoxal aqui. Veja bem, o serenão é o único que já se liberou disso. Mas mesmo assim, ele mesmo se impõe o paradoxo. Não, eu ainda vou ficar mais um tempo para ajudar as pessoas que eu quero ir, que faz muito tempo. Era na época que eu lembro, agora porque o serenão já sabe, né? A época, por exemplo, que a pessoa era um gorila, e que agora está melhor. Então eu quero ver esse caminho, até ele se sustentar como homem, como mulher, etc. Tal. De modo que esse paradoxo é o nosso. Tudo isso aqui é uma interpretação grupo kármico. Só que a nossa é benigna. Ela já está na fase que já passou da recomposição. Nós já estamos agora atuando para fazer a ProEx, a Max ProEx, a ProEx de grupo. Eu quero dizer para vocês, eu não ia falar nisso, mas já que tocou nesse assunto, que é em cima do lance, nós vamos ter aí a inauguração lá oficial do processo da Vila Consciência e também o problema aqui do nosso bairro da Cognópolis. Eu hoje estou escrevendo um verbete que eu quero ver se eu trago no sábado, sem ser esse, no outro. Eu vou pedir a vocês, a ver se vocês topam, em vez de fazer eleição, no sábado não vai ter, na sexta não tem. E a gente traz esse que vai falar sobre o assunto. Agora, o que diz respeito a isso? Eu vou falar sobre o viveiro evolutivo. Esse aqui é o nome do verbete. Sai dessa. Você sabe o que é viveiro? Biotério, né? Viveiro é onde você cria bicho, onde você cria, por exemplo, árvore, onde você cria qualquer coisa. Tudo é viveiro. É um canteiro especial de desenvolvimento da própria vida. Agora, veja. Na questão dos exemplos, eu já tenho 3 exemplos: o mínimo, o médio e o máximo. O mínimo é o viveiro evolutivo mínimo. Adivinha o quê? A IC. Viveiro evolutivo médio, a Vila Consciência. Viveiro evolutivo máximo, a Cognópolis. O que vocês acham? Não é em cima do lance em matéria de geopolítica? Geopolítica evolutiva. O que vocês acham? Vale a pena? Agora, eu quero arranjar agora as argumentações de tudo isso aí, para colocar lá dentro, etc., fazer ainda o detalhismo e tal. E a gente estuda isso aqui até as 2h30, às 7h a gente vai ver o negócio assentado lá. Aí todo mundo acha que vai cair a ficha para ver o que está fazendo aqui, o que é a Cognópolis, a posição de cada um aqui dentro, como é que é. Tá certo? Agora, viveiro. E uma das perguntas que eu posso colocar lá é a seguinte: você, leitor ou leitora, qual é a sua condição, a sua performance como voluntário no viveiro evolutivo
o que você desempenha lá dentro, não é isso? Que aí coloca a pessoa dentro do contexto geral. Agora, vocês acham que vale a pena, então? Vocês estão de acordo? Eu não preciso falar mais nisso. Então, sem ser sábado, no outro, eu já tinha avisado para a Cris sobre isso. Ela topou a parada. Primeiro eu sondei, porque ela que é minha chefa aqui, né? Ela que me dirige. Agora a Cris topou. Então, se vocês topam, no outro sábado, então, a gente traz esse verbete. Agora, esse aí eu vou ter que já passar na frente dos outros, etc. Tal, porque não está feito. Eu estou falando aqui na teoria só. Entende? Mas é que ela já fez a etimologia, já coisa mais séria é isso. Se ela já fez a etimologia, eu posso seguir. Quem me manda é ela. Entendeu? Mas você entendeu, né, Djalma, a situação? Não, tá. Agora, com isso, nós temos uma ideia do processo evolutivo. Agora, por exemplo, sinônimos de viveiro evolutivo. Viveiro max proexológico. O que você acha? Viveiro cosmoético. E por aí vai, tem um monte. Agora, esse aqui eu poderia trazer para fazer o brainstorm para vocês todos falarem. Um monte de gente vai ter ideia sobre isso. Está entendendo? Vocês já estão no nível de entender a situação. Agora, com o verbete na mão, vai ser melhor para caracterizar, fazer abordagem, vocês mesmos ver a coisa. Vai ajudar. Você entendeu, né? A praticidade, o pragmatismo da coisa. Eu estou fazendo de propósito para ajudar o César com esse trabalho todo que está sendo feito aí, né? A Vila Consciência que vem pela frente, nós temos que começar a trabalhar com isso. Hein? Sim, sim. O processo todo é esse, é o viveiro. Agora lá, eu estou falando que isso é a realização, vamos dizer, uma cópia do possível que a gente está fazendo de uma comunex mais ou menos lúcida. Entendeu? Vamos em frente. E na página 64, onde tem mitologia. O quê? Na página 64. 64? O quê? Mitologia. Aí eu queria saber... Mitologia? Sim, eu queria saber... Os megamitos arraigados. Eu queria saber que megamitos são esses. Megamitos são todos esses, as bobagens que tem por aí, por exemplo, de religião. Só aí de mito de religião é uma loucura. Por exemplo, a Índia que adora a vaca. Está entendendo? Um monte de gente passando fome na rua e pedindo esmola, com as vacas enormes que não podem nem chegar perto, elas são praticamente intocáveis. Entende? Ninguém pode matar a vaca para comer, e o cara está morrendo de fome na rua. E a vaca não. Isso tudo é um megamito. O megamito, por exemplo, do processo da gestante bomba no Iraque, que rebenta o corpo dela com um monte de explosivo, levando o feto que está dentro da barriga dela, junto com ela, morre junto e mata uma porção de gente. Isso aqui é o maior megamito que é esse. Megamito, Curitiba, os neonazistas que apareceram, mataram aí um casal agora recentemente. Mito, burrice, ignorância. Entendeu? Enfim, falta de evolução, falta de experiência, imaturidade consciencial, entendeu? Que você, na sua condição de galã de Hollywood, não pode ter, né? Você tem que ter melhorado, tem que dar um jeito nisso. Seria possível dizer a proporcionalidade de intermissivistas com ligação grupo kármica com os réus por eles assistidas e de intermissivistas sem tal ligação kármica? Não existe isso. Não, eles estão pegando só gente que são intermissivistas que vão fazer assistência da reurbanização. Que bobagem é essa? Que haja apenas porque praticar a interassistência faz parte da sua própria natureza? Não, todos eles estão fazendo uma força danada para ser da sua própria natureza. Como descobrir numa análise objetiva quando se trata de um ou de outro caso? Não existe esses dois casos, é um só. Todo mundo está fazendo força para fazer assistência. E olha, ninguém ainda é doutor nessa assistência, porque senão já estava como serenão, ou já tinha virado consciência livre. Na resposta que o senhor deu para a Fabiana, o senhor disse que as consréus se relacionam, se agrupam pelo Trafar
e que a gente já está fazendo isso pelo Trafor, e a divisão é o curso intermissivo. Essa é a diferença do curso intermissivo. Isso. Agora, eu queria saber como que faz isso, porque assim, ó, o comportamento, a personalidade não muda. Não muda, por isso a gente está aqui batalhando de novo. Vai mudando. É por causa da Por paraneossinapse, exemplo, o maior faz mudar? esbregue que todo mundo aqui tomou foi aonde? Foi no curso intermissivo. Curso intermissivo. Eu sei, mas o que é parasinapse que aí começa você se relacionar e atrair pelo... É o conjunto de manifestações da pessoa que compõe o temperamento dela e que ela começa a mudar devido à intenção e ela imprime a vontade dela para fazer as deliberações corretas, as definições das coisas melhores. Então muda o comportamento. Isso é o que está acontecendo com vocês. Né? Se nós perguntarmos aqui a algumas pessoas que chegaram à Conscienciologia há 2 décadas, e o que elas mudaram? Tem umas que a gente não precisa perguntar, porque a gente viu que melhorou mesmo. Por exemplo, o nosso amigo aqui, Alcadipani, ele mudou muito. Agora, assim, esse verbete, por exemplo, que tem os afins se atraem. Então, a gente já passou pelo curso intermissivo, está na situação um pouco melhor, de atração pelo positivo, mas a gente ainda consegue atrair, porque a gente ainda tem esses trafar. Escuta, atrair com os réus, todo mundo atrai, e é uma benção. Porque aí tem oportunidade. Para nós é uma benção, para os outros é péssimo. Não, o que está na minha cabeça é a relação de atração, entendeu? Os afins se atraem. É isso que eu queria entender. A relação hoje, a atração nossa da coisa maldosa ou errada, ela é honesta e positiva, evolutiva e cosmoética. Nós estamos atraindo para fazer assistência. Entendi. Mas a lei é a mesma, os afins a lei dos afins se atraem. Entendi. Enquanto nós estivermos na Terra, nós ainda estamos vivendo com o lobo, com a hiena, com o ornitorrinco e com o serial killer. Faz parte. Ornitorrinco também, vocês têm que lembrar disso. Então, professor Valdo, eu acho que é teórico o que eu estou perguntando, mas é assim, os afins se atraem. Tá. Mas aí você já mudou a intenção. Então, o que atrai? Então, por exemplo, aqui, é o que atrai? Vamos pegar uma coisa bem rudimentar, uma coisa elementar. Os afins se atraem. Como é que os afins estão te atraindo dentro da área da botânica? Você gosta de flor, de jardim? Você já plantou alguma coisa? Você já plantou alguma árvore na sua vida? Muitas. Pois é. Então essa você já melhorou. Já cumpri. Agora, como é a sua força de atração dentro da zoologia? Você já cuidou de algum bicho, você mesmo, bicho doméstico, de qualquer maneira? Não estou falando de gente de 2 pés, não. Sim. Quadrúpede, de algum modo. Eu já cuidei dos bichinhos de 2 pés. Então, não, aí não adianta, tem que ver o outro, para a gente ver o rudimentar, que nível que está. Então, por exemplo, aquela pessoa que não gosta de nada da natureza, que não gosta de nada que diz respeito, por exemplo, à flora. Você está entendendo? Aquela pessoa que você convida para ir numa exposição de flores, ela cospe. Não existe isso? Eu conheci um monte de gente assim. Então, veja, essas pessoas são piores. Porque se ela não consegue nem viver com a flor, como é que ela vai viver com o alcadipano? Comigo? Com o Max? Olha a cara do Max, olha que ele faz assim. Eles não vão chegar perto dele. Não é isso? Comigo. E as rosas dali, as 2 rosas. Você entendeu? Então, veja, os afins se atraem dentro do processo do princípio consciencial. Princípio consciencial botânico, princípio consciencial zoológico, princípio consciencial hominal. É pela força presencial, é um conjunto, não é só a energia, não é só a intenção, é o conjunto. Não, é isso um conjunto. Agora, a força presencial, eu estava até escrevendo isso, coloquei lá no verbete essa noite. Foi na hora que eu estava mexendo lá. A frase lá, o texto é mais ou menos o seguinte: a verdadeira força presencial, ou o valor da força presencial, a aplicação da força presencial, ela se expressa quando a pessoa ela se manifesta normalmente, mas como se tivesse energia para 4 pessoas. Isso aí é uma síntese para a gente mostrar como é que é. Você está entendendo?
Agora, se você for olhar, é isso que às vezes eles falam nesses filmes todos aí. Eles falam nisso. Então, aquela pessoa que eles falam assim, não, chegou uma pessoa que na hora que ela chegou, ela estava valendo por 4, por 5. Só a força, a presença dela. Eles não falaram, eles não sabem que é a força presencial. Está entendendo? É alguma coisa, falou que é a pessoa. Então eu posso pensar nessa força presencial com pseudópodes, acho que fala assim, atingindo, a irradiação. Ou toda pessoa é irradiante. Ou contra fora, aqui, ó, ou contra toda pessoa é irradiante. Só não é irradiante aquela que está sob o jugo de um possessor ou que está, às vezes, encapsulada por si ou por um amparador. Então, mas todo mundo está irradiando coisa. Então, se eu quero... Você lembra dos meus cursos, que eu andava na frente do povo para mostrar, falei assim, ó, a hora que eu ando, eu tenho uma onda aqui, presta atenção, como é que a minha onda pega em todo mundo? Ó, eu vou e volto. Eu sempre mostrava isso para mostrar. Isso aí é a força irradiante. Então, eu posso pensar assim, ó, todo mundo tem isso. Agora, o ideal é a pessoa ter consciência disso. A maioria não tem. É duro a hora que você vê, por exemplo, um rapaz muito bom, vendedor, falante, tudo isso, você não tem noção da força presencial que ele tem. Ou aquela moça de fechar o comércio, que está ali, etc., tal, mas é tão assim, banal, tão frívola e boba, ela não tem noção da força presencial que ela tem. Agora, ó, eu vi muita gente disso em Hollywood e fora de Hollywood. Então, por exemplo, você via, como a gente via, né? Aquele rapaz que é um verdadeiro galã, ou de uma característica, ou uma tendência, um temperamento, que seria o máximo como um grande ator. No entanto, ele não tem aquela ideia do processo de ser um ator ou de ir a Hollywood. Não usa aquilo. Lá em Hollywood, você encontra aquela outra garota, lindérrima, mas ela não não vê o valor que ela tem, da starlet, dela mesma. Você está entendendo como é que é? Então não fixa. Agora, por exemplo, tem uma coisa muito interessante que saiu na revista essa semana. Você sabe aquela Scarlett Johansson, que estava trabalhando, é uma louraça, lindérrima, grandona, boazudona, etc. Tal. O que se passa? Todo mundo estava trabalhando com o Woody Allen, que o povo fala aqui, Woody Allen. Agora, então, o que se passa? Ela estava trabalhando com eles e todas aquelas donas, umas 4, estavam querendo ser diretoras, porque a febre de Hollywood o ator, isso eu já sabia disso na década de 60, o ator se transformar num diretor e mandar nos outros atores. Isso eles têm um negócio dentro da cabeça, você está entendendo? Aquilo é. Então, veja, o Woody Allen fez isso com 4 delas. Essa Johansson falhou. Ela não é boa dentro do processo. Deu para trás, está lá o negócio falando. As outras 3 saíram muito bem para dirigir, mas ela, assim, ó, se não tem gabarito, se não tem aquela tendência, se não tem a vocação, se não há as ideias inatas, não adianta. Agora veja, de todas as 4, a mais bonita é ela. Sai dessa. Eu falei assim, gente, até parece que é aquilo que eu falo, eu vim falando nisso, né? Agora, é bom vocês verem isso. Olha depois na internet o que eles vão falar sobre isso. É só pegar as coisas do Woody Allen, deve estar falando os negócios lá. Você está entendendo? Agora, tem mais 3 atrizes que ele colocou para dirigir. A única que ele não aprovou foi ela. Falou, não, você não tem vocação, você não tem tendência para nada, esqueça, não dá. Não é engraçado o negócio? É muito interessante isso. Há muito tempo que eu não vejo assim, o troço expresso publicamente, a gente pode falar no assunto. Agora, a moça, bolas, tem aquela outra que é uma judia, fora de série, uma baixinha, que fala, essa dirigiu muito bem, que ela é uma grande atriz. Ela dirigiu muito bem, está trabalhando com ele também. Olha lá, depois você vê, tem mais 3. A única que foi reprovada foi essa Johansson. Não, esse Papa, o pessoal fala que ele é muito frio, está todo mundo reclamando dele. Renascido, né? Que ele é muito frio, que ele não, a força é negativa dele. Você está entendendo? Ele era nazista. Agora, eles tentaram já tapar os negócios todos dele,
tentaram falar que todo mundo era obrigado a participar do processo nazista. Não era bem assim, não. Está mal contado, não era, não. Professor. Muita gente caiu fora da Alemanha muito mais cedo. Eu mesmo conheci gente do Brasil aqui, que não tinha nada. Fugiu de lá na década de 30, porque viu que o negócio estava piorando. Só para complementar a resposta da Rosa, então qual é o ponto de virada? Porque o curso intermissivo faz a diferença, mas há pouco tempo a nossa relação com o grupo é... Ponto de virada é a sua intenção. O que você quer? O que você está fazendo? Então, qual a força que você está colocando dentro da sua vontade para isso seguir? Positivo. O caminho é esse. Também aí vai fazer a diferença, porque há pouco tempo a relação era ao contrário. Tá, ok. Professor, aqui. Agora aqui, estou preocupada com um amigo. Ele acha que fazer assistência é ir na casa das pessoas, rezar e ensinar a elas o manuseio da energia e da luz. O problema é que ele não domina as energias, não estuda e não tem parapsiquismo. Quer dizer, então aí nós estamos, né? As pessoas que andam com ele também. Agora, ele passou a ir em lugares, segundo ele, com fantasmas. Foi uma casa abandonada com despacho interior de Minas Gerais à meia-noite. Ele é teimoso e eu disse que ele pode estar atraindo uma interpretação do grupo karma para ele. Não, atraindo o grupo não, vai ter coisa muito pior, assédio, heteroassédio, possessão. Ele disse que não, pois todo o trabalho dele é positivo e que ele não tem guia cego no grupo dele. O que posso fazer para ajudá-lo? A primeira coisa, você já falou tudo, então agora joga energia nele e urubu-serva o que você pode fazer ao passo que for acontecendo. Agora, vamos pensar positivo e pensar nele. Eu vou entrar também na onda dele para a gente ajudar, vamos ver o que é que faz. Às vezes, ele melhora. Agora, sem estudo, estudo. Agora, em matéria de parapsiquismo, isso é terrível. É muito mais do que estudo. Se a pessoa não sabe, não deve mexer em processo de parapsiquismo. Só deve tocar nesse assunto quem tem competência. Senão, acaba dando problema. Se é do jeito que você está falando, isso aí é um perigo. E o perigo aí é possessão. Outra coisa, eu quero explicar bem aí para você uma coisa. A hora que eu falo possessão, assédio, heteroassédio, não quer dizer que a pessoa vai ter um surto, não. Mas começa, por exemplo, a dar acidente de percurso para ele. Ele não liga para aquilo, porque ele é bem assistido, não tem guia cego. A coisa piora. Amanhã dá uma marca PK, destrutiva. Vamos supor, um carro passa em cima dele. Isso é que eu estou falando. O perigo do processo de parapsiquismo é justamente a marca PK negativa, né? É mortífera, mortal. Como o senhor explica a consciência voluntariamente mal intencionada, com plena noção do certo e do errado, do bem e do mal, do vício e da virtude, e que opta conscientemente pela perversidade e sente prazer em prejudicar o outro? Quanto mais é assistida, mais ela odeia o assistente e a assistência. Essa pessoa pode vir a perder o livre-arbítrio e retrogradar involuntariamente até extinção total? Não existe extinção total. O senhor pode falar sobre os chamados ovoides? Não, ovoide é a pessoa que não consegue manter o equilíbrio das formas do psicossoma. Agora, o problema todo aí é o seguinte, o que acontece com uma pessoa dessa é que ela não está sozinha. Ela é líder de assediadores. Só que ela é intrafísica. Você tem que pensar nisso. Está cheio de gente com essa pessoa. É isso que você tem que ver. Ele não consegue sair disso por causa da máfia que ele mesmo criou e sustenta. O negócio está preso. Não é só ele, não. Tem gente com ele. Ninguém é assim, do jeito que você aqui pintou a personalidade, o perfil da pessoa. Ninguém é assim sozinho. Está sempre acompanhado. Então, vai devagar com o assunto. Aqui Cuidado. na B, Mariusa. Aqui. É o seguinte... na página 64, em tecnologia, você colocou a técnica da desassimilação energética, a técnica da desassim. É devido a essa interação que você explicou para Rosa? Não, desassim nós precisamos para tudo. Para tudo. Por exemplo, eu chego perto da monja, eu já contei isso aqui. Aí eu quis entrar mais no processo. Chegou no ponto e falei, não, agora eu volto. Eu tinha que fazer a desassimilação daquilo que eu não estava aguentando. Agora, então, a desassimilação é um processo de nível evolutivo.
Se a pessoa, por exemplo, está com um nível evolutivo inferior ao dela, que ela está fazendo a simulação, ela tem que cortar aquilo, porque ela já está num nível melhor, senão vai prejudicá-la. Se ela está num nível superior, vai chegar um ponto também que ela tem que parar, porque se avançar, ela não dá conta. Ela vai ficar um pouco desarmonizada, desequilibrada pela alteração. Pelo processo. Então, por exemplo, tanta imperfeição pode cair na cabeça da pessoa, como a perfeição também. Uma perfeição relativa. Entende? O que adianta você pegar um menino do curso de pré-maternal e levar para entender a temática da matemática do curso que ela está dando de matemática superior? Já está nada. Ele não vai se sentir bem lá. Pode ser até que vai prejudicar a aula, vai começar a jogar aviãozinho, fazer alguma coisa, não dá. Está ótimo, obrigada. Tem alguém aí que está com o microfone? Pode falar. Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas tem uma questão de forma aqui que eu queria ver contigo. Aonde? Na página 65, começando a caracterologia, lá na drogadição autocida. Que número que é? O número 11. Tem o C e o cedilha. Drogadicção autocida. O que tem? É assim mesmo, nessa forma? Adicção? Tá. Adicção e dição, aí no caso, tanto faz. Eu sei que vale. Que eu vi na Agora, é que em espanhol, em várias coisas, eles usam com 2 Ds. Sim. Então, eu coloquei para chamar mais atenção. Não, porque eu vi na enciclopédia várias oportunidades, ali colocou só com cedilha. Por isso só com cedilha, mas pode pôr os 2. Tá legal. Agora, aí depende o que é que vocês decidem. Você quer que ponha ou tira? Agora, a drogadicção é a que a maioria fala aqui mesmo no Brasil. Na prática é isso. Tranquilo. Pode olhar. É ou não é? Não é drogadicção? Olha lá, ó. Tá vendo? Na prática eu estou certo. Eu sou contra tirar, por isso que eu deixei. Mas, ó, obrigado. Vê se você olha mais aí, que eu sigo muito o que você fala, em computação e forma. Tá certo? Quem mais quer que tem aí? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Pode falar. Macro pecado destrutiva, número 16. Do último também. Macro pecado destrutivo. O que você quer? Você quer saber o que é isso? Pecar é a psicocinesia, ou psicoquinesis. Sabe como é que é? O que é isso? É quando acontece um movimento na parte física, alguma ação que veio da extrafísica. Então, é a psicocinesia. Por exemplo, eu estou aqui e mexo aqui, ó, chego aqui, jogo energia e essa garrafa anda sozinha. Isso é psicocinesia. Você está entendendo como é que é? Agora, o que é a macro-PK destrutiva? É a psicocinesia que, por exemplo, uma pessoa, ela está aí na beira da estrada e vai estar passando um carro a toda velocidade, a 150. Quando vê, ela é empurrada para frente do carro. Ela não suicidou, mas veio uma consciência que está tentando matá-la. Se ela tinha bastante força na hora, lá pode ser que ela segurou e ainda conseguiu. Às vezes, não, a pessoa morreu. Então, morreu aquela pessoa, você não sabe se ela suicidou, tá entendendo? Se ela não viu o caminhão, se ela foi assassinada por uma consciência. Você está entendendo? O que mata mais na Terra não são os criminosos, não. Os criminosos conhecidos pela justiça, não. Esse que eu estou falando das séries de estudo da medicina legal, não. São os assediadores que matam mais. Agora, eles matam, mas não aparecem. E outra coisa, a medicina legal, a polícia, os detetives, esse povo não alcança a posição deles. E outra coisa, muitas dessas mortes que eles provocam não são assim na hora. Elas são imediatas, quer dizer, no tempo. Não é imediato, entendeu? Elas demoram no tempo. É só mais tarde. Então, aquilo vai acumulando alguma coisa. Então, por exemplo, um dos processos que eles usam mais, que todo mundo sabe, que é muito antigo, é fazer a pessoa virar alcoólatra. Todo alcoólatra está assim, ó, de consciência com ele. Nunca está sozinho.
O alcoólatra, o caminho dele é morrer mais cedo, há uma morte prematura. Isso é assassinato. Você entendeu? Nós chamamos isso de suicídio lento, em alguns casos, mas a maioria é assassinato lento. A pessoa está sendo morta pouco a pouco. Agora, por exemplo, cocaína, é isso. Então, hoje, por exemplo, muitos desses assediadores têm a maior arma, é a cocaína na face da terra atualmente, para matar os outros, é o que eles querem. Agora, por que eles têm interesse em fazer essa macro-PK destrutiva, quer dizer, dessomar os outros? Porque eles roubam 2 tipos de energia simultaneamente. A do corpo, que morreu, que virou cadáver, e da consciência que vai para lá, que fica vítima, presa deles. Você entendeu? Temporariamente, eles pegam o processo de energia. Isso, para eles, é importante. O dinheiro extrafísico, o dólar, é energia consciencial. Entendeu? Sim. Aí, quanto a essa questão da psicocinese, como é que funciona isso aí? A pessoa tem que, assim, existe alguma relação com a ectoplastia? Não, a psicocinese ela é baseada principalmente na ectoplastia, que é o ectoplasma que movimenta mais forte. Ele é mais intenso. Você está entendendo? Mas tudo são os efeitos físicos, a materialização. Mas aqui mesmo se estuda isso aí, a psicocinese? Todo dia. Isso existe desde a época do Cro-Magnon, por exemplo, já existia a sede desse jeito, com as coisas todas. Agora, hoje nunca existiu tanta morte feita por assediador como tem atualmente. Que a população hoje é de 6 bilhões e meio. É muita gente na Terra. E outra coisa, está morrendo. Essa hora, assim, ó, enquanto eu falei, vários já foram assassinados. Sempre é assim. Não tem estatística para isso. Nunca conseguiram fazer o negócio até hoje. Agora, a macro-PK destrutiva, uma das coisas piores que tem. Agora, outra coisa, quem inventou esse nome não fomos nós, não. Foi o processo da parapsicologia. Eles é que andaram estudando esse negócio todo. A macro-PK destrutiva. Professor, aqui na B. Em fatologia, na penúltima linha, eu queria que o senhor aprofundasse a pertinência inteligente de examinar as consciências próximas. A pertinência inteligente de examinar as consciências próximas. Se elas são próximas, é porque é mais ou menos da mesma época. Então, é um processo pertinente. Agora, é muito importante a gente ver as pessoas próximas, que são as companhias que nós estamos vivendo com elas, a evolução é feita por isso. Eu, por exemplo, eu observo todo mundo que chega perto de mim. Se são vocês, que eu já conheço, a gente vai devagar. Mas, por exemplo, se é o ator de Hollywood, eu tenho que examinar o rapaz, que eu não conhecia antes. Então, eu tenho que examinar com calma. Você está entendendo como é que é? Então, esse é o tempo todo assim. Isso faz parte. Agora, a pertinência inteligente. Isso é inteligente? É lógico que é. Você vai viver, então, com uma pessoa que você não conhece ela direito? Isso não está faltando algum ingrediente de inteligência nisso, não? Sim. Quer dizer, o menor desconhecido que aparece aqui, você topa a parada, faz qualquer coisa, você vai a um bar, a um pub, e começa a conversar com todo mundo e se abre totalmente com aquela pessoa, isso é coisa de filme da pessoa que é doida, está sempre criminosa. Uma pessoa normal não é assim. Então... Só de ir ao pub já mostra que já tem algum parafuso solto. Às vezes não é um parafuso, são 21. Por 21 parafusos, a pessoa apareceu lá. Quer dizer, o negócio é mais sério. Bom, então você criar um hábito discreto de analisar as pessoas à sua volta. Não, eu não tenho uma hábito discreto, não. Eu analiso tudo mesmo, claramente quando precisa. Depende o que é. É um crivo de seleção, né? Não é isso. Eu, às vezes, conheço a pessoa antes dela chegar aqui. Não só porque eu fiz uma prescrutação parapsíquica, como também física. Sim. A vida é assim. Você, por exemplo, não precisa ter nada, porque eu te conheço há muitos anos. Também te conheço há muito tempo. Tudo bem. Professor, no caso assim, que tem uma macro-PK destrutiva, em que a pessoa é dessomada, o ideal é a família não querer, assim, o revide. Por exemplo, vem um carro, mata a pessoa de uma coisa bem estúpida. O ideal é abençoar mesmo e perdoar, não é? O ideal é relevar, né? Agora, não é isso que acontece com os americanos. A maioria quer ver o cara
degolado ou na cadeira elétrica. A gente vê por esses filmes, todas essas séries. Eu perguntei Eles não justamente porque pensam eu assim, preciso raramente da pessoa. acontece. Tá. Não perdoa ninguém. Professor. Entendeu? Raramente. Tem um filme aí que os caras estavam perdoando, começaram a entender, que eu até trouxe para mostrar, porque é uma raridade. Ok, obrigado. Professor, letra A aqui em cima. Ainda dentro da macro-PK, no caso, por exemplo, desse da rodovia, que a pessoa foi jogada, ou em algum outro, a energia que a Consex utiliza para fazer é a energia da própria pessoa que está desorganizada? A base é a pessoa. Sempre é a pessoa. Da própria pessoa. Por isso que a gente fala, olha bem o que você faz com as energias. Alguém pode estar se aproveitando de você através dela. Muito sério isso. Ia falar justamente a macro-PK. Eu entendo a macro-PK, mas profundamente, o que acontece? A energia interfere para um acidente. Mas existe uma psicocinesia, movimentação. O que faz dar o acidente? Escute, qual a movimentação? Uma pessoa que vai fazer isso e consegue julgar, empurrar aquela pessoa fisicamente contra o caminhão, ou contra um ônibus, ou contra aquela carreta enorme que estava passando, ele já deve saber movimentar todas as energias daquela pessoa. Já está atrás dela, fazendo stalking. Quer dizer, que está observando ela igual um cão lebreiro, ali, ó, de olho nela, há muito tempo, sabendo o que vai fazer. E procurando, às vezes, ele é que sugeriu para que ela fosse até a estrada e ficasse lá naquele momento. Tudo de caso pensado. Lembra daquele caso que eu falo, na hora que eu fui lá para a holoteca, que eles me empurraram lá e eu machuquei meu joelho? O caso do menino, que eu estava saindo lá em Belo Horizonte, que eles me empurraram. Eu sou de olho nessas coisas todas. Veja, um assediador conseguiu fazer isso com a gente, eu que estou de olho em tudo, pensa bem o resto. Agora veja, se eu estivesse na frente de um trem, ou perto de um trem, ou de uma carreta grande, como é que seria? Mas é sempre interferência do assediador com as energias, mas ele usa a energia da pessoa. É sempre interferência, em primeiro lugar, do assediado, Arlindo, que permitiu o assediador fazer isso. O assediador vem potencializar o processo com energia e causa o acidente. Mas essa energia tem que ter uma interferência, sei lá, para empurrar a pessoa. Não, mas ele manda ali na história. Que você nunca passou por isso, você não sabe como é que é. É como se fosse uma pessoa empurrando a outra, tudo igual. Então, você sente direitinho que você foi empurrado. Você falou que foi empurrado. Gente, alguém aqui já sentiu presença extrafísica desse jeito? Tem um monte de gente que sente isso. O negócio é seríssimo. Agora, por isso que eu falo, por exemplo, por que é que eu vivo falando aqui em sensitivo ectoplasta? O sensitivo ectoplasta não deve ficar nessas condições perigosas, difíceis. Entendeu? Por exemplo, eu, como sempre, estou sempre mexendo com esse processo de gente, tal, médium, sensitivo, tudo. Em New York, por exemplo, eu tinha um problema danado nisso aí. Porque sempre a gente estava andando e, às vezes, tem que andar de subway com as pessoas, subway. Então, eu estou lá com um cara que a gente está tratando dele com aquela coisa, e ele ficava na beiradinha lá daquela parte amarela, você está entendendo? Assim, ó, vem para cá, não fica aí não. Que pode... Isso é todo dia. Os caras não têm a mínima noção de nada. Agora, veja, na frente de um trem desse, é uma das coisas mais fáceis que tem. Quantos criminosos não fazem isso? Olha por aí. Só faz isso. Acabou. Agora tem que ter, lógico, ectoplasmia. É um monte de gente que morre nesses trens, nesse negócio todo, que foram empurrados. Aquilo foi assassinado. Se a pessoa e às vezes não tinha ninguém com ele, estava sozinho. Se a pessoa não é ectoplasta, isso não é possível? Ou não, é possível? Aqui, ó. Se a pessoa é assediada, é possível. Agora, não interessa o que que são as energias dela. Se ela é hétero-assediada, porque ela é auto-assediada, forte, grande, tudo é possível. Professor, é nessa condição que o senhor está falando aí. Aí, quer dizer, ele empurra, o cara dessoma, aí você diz que na extrafisicalidade ele tem esse domínio, não é isso?
O assediador tem um domínio daquela... Não, ele já está com o domínio. Sim, mas dele qual seria o objetivo? Aqui, ó, quando chega a matar uma pessoa, que já estão dominando as coisas todas, já sabe tudo. Geralmente esse assediador mor, o chefe, o carrasco, o líder, ele já tem vários junto com ele. Está todo mundo procurando aquilo. Isso tudo é igualzinho uma morte anunciada. Sim, mas no extrafísico, qual o interesse dele desse domínio no extrafísico? Energia, eles vão chupar. Sim, mas energia. O interesse dele não era maior Sim, mas que eles veem que aquilo não vai continuar muito tempo. Eles vão ver que eles não vão sustentar aquilo muito tempo. Eles dão um jeito. Interessa para eles arranjar energia naquilo, e acabou. Sim, mas ele não está no extrafísico. Quer dizer, tem o inimigo do cara do passado, tem o outro que está danado da vida com ele, porque fez besteira no passado, tem o povo todo, uma máfia. Agora, eles têm interesse nisso. Tem gente que gosta de manter a pessoa em banho-maria para tirar pouca energia de cada dia. Ele extrai igual o leite da vaca. Mas isso não são todos os casos. Tem gente que prefere tirar por atacado. Tira daqui, tira de lá, que vai lucrar muito mais. Tem gente que faz isso, né? Ele prefere queimar a empresa toda para receber o segurinho. De uma vez só. O povo aqui é assim, está cheio de assediador aí na criminologia. Quem quiser estudar assediador, se tiver dificuldade, pega a criminologia. Tem muita coisa nisso para a pessoa aprender. Gente, os nossos comerciais estão na hora de vocês. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 7 perguntas respondidas online, 25 perguntas presenciais, 71 assinaturas no livro de presença e 11 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 4 recados: Rosemary Salles, imersão na escrita; Alexandre, curso de energometria; Charvas, curso de definição e especialidade pessoal; e Thaís, reaprendência. Os verbetes para a eleição de hoje: ACPIP, alternância de tarefas; autoidentificação somática; confrontação urbanística; megatrafar explícito; meio de sobrevida; mini falha; preferenciologia; pré-intermissivista; quintessência evolutiva e realidade relevante. O pessoal que está escrevendo o livro, nós teremos uma atividade chamada Imersão na Escrita, agora em junho, nos dias 6 e 7, e o objetivo é que as pessoas levem o seu material e aproveitem a imersão no Holopensene da escrita. Então, a gente tem a participação do pessoal que já escreveu o livro e uma grande troca de experiências, né, temáticas das pessoas que estão escrevendo o livro. Então, as informações no e-mail uniescom@uniescom.org ou com os autores da Uniescom aqui mesmo nas tertúlias, após as tertúlias. Obrigada. Boa tarde a todos. Já foi mencionado na tertúlia hoje, a Sinvex está promovendo o curso Energometria, agora em julho, para aqueles que desejam desenvolver mais suas parapercepções, compreender melhor o conteúdo dos fenômenos que vivenciam. É um tira-teima do parapsiquismo pessoal. O professor Mário está fazendo uma parceria com a Sinvex e com o Colégio Invisível de Serenologia, com o intuito de nós construirmos um serenário primeiro aqui na Cognópolis. Então, os interessados, dia 18 e 19 de julho, telefone 2102-1406 ou e-mail eventos@sinvex.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós viemos aqui anunciar o curso inédito, definição da especialidade pessoal, composto de 4 módulos. O primeiro deles ocorrerá nesse último fim de semana de maio, nos dias 30 e 31 de maio, com alguns dos tópicos abordados: auto e heteroimagem, trafor, trafar e trafal, vínculos conscienciais, público-alvo da Proexis. E esse curso ele pretende auxiliar na definição da especialidade pessoal de cada um dos participantes do curso, e tem técnicas aplicadas da conscienciometria para a sociometria e proexologia. Para inscrição, contatos, maiores informações, através do telefone do CAEC,
0 operadora 45 3525 2652 ou por e-mail também caec@caec.org. Obrigado. Boa tarde a todos. A Reaprendência gostaria de convidá-los para a aula aberta que ocorrerá amanhã da professora Rosa Ramalho a respeito das bioenergias, com enfoque nas energias imanentes e nas fitoenergias. Essa aula ocorrerá aqui na sede da Reaprendência dentro do CAEC, na sala compartilhada, das 15 às 17 horas. Obrigada. O verbete para amanhã será mega trafar explícito. Ganhou com 18 votos. Obrigado, boa tarde e até amanhã.